Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam aí bem, se cuidando, se protegendo, para que nós possamos aí, o quanto antes retornar nossas atividades e prosseguir aí com as nossas rotinas. Bem, pessoal, dando continuidade então nas nossas videoaulas. A aula de hoje, então, a gente vai comentar sobre os métodos de gerenciamento, dando continuidade aí ao nosso material. Já queria logo de início deixar um recado aí para vocês. Acessem o AVA, pessoal. É importante que vocês façam esse acesso, realize as atividades propostas lá no ambiente virtual de vocês. É importante para dar um andamento no estudo aí de vocês, né? E das nossas atividades também. Pessoal, a atividade da aula passada já corrigi, já lancei as notas lá no portal. O que eu vou fazer? Pretendo, então, mandar a correção para vocês da atividade, né? Uma correção aí comentada sobre a atividade, para tirar as dúvidas de vocês, aonde erraram, o que foi feito certo ou não, tá bom? Mas as notas já estão lá no portal, dá uma conferida lá. Então, vamos falar de método de gerenciamento, tá? Dentro de um serviço de alimentação, gente, dentro de um restaurante, de uma empresa que sirva refeições, né? Eu tenho a função de o gestor, né? O gerente. O gestor, gente, que é uma figura de extrema importância aí dentro desse negócio. Gestor, então, que sendo ela de alimentos e bebidas, né, ou até de outros segmentos, ele é um administrador. É uma pessoa que cuida da gestão, da administração daquele negócio. Né? Então, gente, tema da aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre as funções aí dessa figura dentro da organização, que mesmo dentro de uma área de alimentação ou qualquer área que a empresa atue, o gestor ele é uma figura importante. Né? Então, se for um pequeno restaurante, um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, muitas das vezes esse gestor, ele é o dono do negócio, ele é o empreendedor, ele é a pessoa à frente de tudo que está acontecendo ali naquele negócio, né? Empresas maiores, muitas das vezes esse gestor, ele é alguém de confiança, é alguém que possui um cargo que exerce uma função de administrador, nem sempre ele é o dono do negócio, né? Mas é um cargo de confiança, é um cargo a qual exerce funções aí primordiais dentro da organização, tá? O administrador, então, o gestor da empresa, de negócios, ele tem que estar a par do objetivo da empresa. E ele tem que saber qual é o objetivo a ser alcançado dentro da organização. Ele tem que trabalhar com a equipe, pessoal. Lembra quando a gente falava de administração de sistemas? Ele tem que manter a sua equipe unida, trabalhando em prol de um objetivo. O objetivo da organização tem que ser o objetivo da equipe. Quando esse objetivo não é o mesmo, né? O resultado também não vai ser o mesmo. O resultado não vai ser o esperado. E quem faz isso? Quem faz essa ligação entre o objetivo empresarial e o objetivo da equipe? É o gestor. O gestor, ele vai estar ali lidando com pessoas, lidando com produtos, com mercadorias, com fornecedores, com várias áreas, gente, a qual a gente pode até pensar, nossa, tem que ser uma pessoa assim, polivalente? Sim, é uma pessoa importante dentro da organização e que um bom gestor, gente, ele faz a diferença no negócio, né? Se eu tenho bons gestores, eu tenho, consequentemente, uma boa equipe, né? Um bom resultado. Então, esses objetivos, eles são pré-estabelecidos e adequados a partir de um planejamento, né? Então, para que haja objetivos, eu preciso planejar. Planejamento que a gente falou bastante aí na aula passada, quando a gente esteve junto em sala de aula também, né? Lembram que a gente falava aí das funções administrativas? Vocês se recordam quais são as funções administrativas? Na atividade teve bastante alunos que falaram dessas funções administrativas. Então, eu tenho certeza que vocês conseguiram absorver aí o que significa cada uma delas. As funções, então, são planejar, organizar, dirigir e controlar. Achei essa figura interessante, pessoal, porque ela forma um quebra-cabeça, né? Essas funções, gente, elas não podem ser trabalhadas isoladamente.
elas são um conjunto de funções que formam a administração, que formam a gestão de um negócio. Então, a gestão de um negócio, ela tem que ter um momento do planejamento. Momento esse que é essencial, gente. Eu preciso planejar, preciso definir meus objetivos, definir minhas metas, definir minhas ações, né? Tendo isso definido, tendo isso programado, eu consigo organizar, né? Organizo, controlo, faço a direção do que está acontecendo, né? Então, lembram também que é um processo cíclico, né? Se eu chego lá no final desse processo, dessas funções da administração, né? Na direção, verifico que tem erro, verifico que não foi conforme o planejado, eu preciso sentar, planejar novamente, tá? Os gerentes, então, são as pessoas aí que estão encarregadas de cuidar desses processos administrativos, de zelar pela gestão daquele negócio. E aí, eles que vão traçar os planos, organizar, dirigir e controlar as operações, né? Fazer os processos administrativos por meio do esforço em conjunto dos seus colaboradores. Como já falei, não é uma função fácil, não é uma função para qualquer pessoa sem o devido preparo, né? Sem a devida experiência. Gestor, então, volto a afirmar, é uma função aí de extrema importância dentro dos negócios. Dentro da área de alimentos, pessoal, como qualquer outra área, eu preciso atenção às mudanças. Nós vivemos em constante mudança. A gente vive em constante mudança e adaptação, né? Como exemplo, essa situação atual a qual a gente vive. Não fala-se bastante na mídia de pequenas empresas que estão passando por dificuldades, ou de outros negócios, pessoal. Veremos aí, ao final de toda essa crise a qual a gente passa, que eu tenho certeza que logo isso vai passar, e veremos aí grandes exemplos de mudanças, de inovações, né? Então, as empresas, e no ramo de alimentação não é diferente, né? Precisam se adaptar às mudanças. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Os clientes, eles mudam, né, os seus gostos, suas preferências, conforme as tecnologias, conforme o que há de novo, o que surge de novo, as pessoas querem, né? Então, assim, para que o negócio continue ativo, lucrativo, eu preciso estar ligado às mudanças atuais, né? E fazer com que elas aconteçam dentro do meu negócio, né? Então, quando eu falo em mudança, gente, eu posso estar falando em novas tecnologias. Eu posso estar falando em novos produtos ou serviços também, né? Então, mudança é um termo muito amplo, né? Então, quando eu falo principalmente em novas tecnologias, na área de alimentação, pessoal, existem muitas inovações tecnológicas. Eu separei esse site aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se vai abrir aqui. Que ele mostra algumas inovações na área da alimentação. Então, ó, atreva-se a inovar para atrair clientes ao seu restaurante. Então, é assim, pessoal, esse artigo eu achei ele muito interessante porque ele trata do tema inovação, né? Então, a inovação ela está muito intrínseca, muito ligada às mudanças, né? Então, o que é inovar? É introduzir novidades para provocar uma mudança, né? Então, para que haja mudança, tem que haver inovação, né? Mudança e inovação, então, estão muito ligados. Para inovar é necessário escutar. Pessoal, então o gestor ele tem que estar aberto a escutar os seus colaboradores, os seus clientes. Ele tem que estar aberto às novas tecnologias, às mudanças, né? Quando a pessoa, né, quando esse gestor está aberto a mudanças, ele inova. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Ó, facilitar a vida do cliente também é inovar. Pessoal, hoje a prestação de serviço, né, dentro da área de alimentação, eu tenho a prestação de um serviço embutido ali no oferecimento de um produto. Né? Muitas das vezes, igual a gente já falou em aula, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom prato, mas a minha prestação de serviço não foi boa. Então, eu vou prestar um bom serviço ao meu cliente, eu vou facilitar a vida dele. Hoje a gente já tem cardápio digital, o cliente paga a conta pelo celular, representações 3D dos pratos, né? Então, utiliza-se a tecnologia
em prol do conforto, da satisfação do cliente, né? Ó, clientes em alguns bares, né, ó, em Paris, recebem tablets em vez de cardápios de papel, né? Então, claro, pessoal, é necessário investimento financeiro em tecnologia. A gente sabe que dependendo do negócio, dependendo se você está lá no início do seu empreendimento, não é possível, muitas das vezes, você não terá recursos para, né, não ter um cardápio em papel, mas a gente pode inovar em coisas simples também, tá? Talvez um bom atendimento, aquele atendimento, né, a qual o cliente sai encantado, né, não precisou de tecnologia, mas você conquistou um cliente. Aqui eu trouxe um exemplo que eu achei muito interessante, não, é imprimir a comida para atrair clientes. Existem impressoras 3D, né, que fazem impressões de alimentos também. Por que não, né? É uma inovação na área. Essa empresa, né, ele presta serviços, então, na área da gastronomia. Ele fala, né, que deve-se melhorar constantemente as ferramentas que se oferecem, né? É um ponto, pessoal, a qual merece atenção a questão da mudança, né? Então, se é necessário mudar, acrescentar novas tecnologias, por menores que sejam, é válido, né, dentro das organizações. Pessoal, eu dei uma passada rápido aí nesse artigo. Eu acho que é interessante vocês depois entrarem nesse link e acessarem, dar uma lida aí mais aprofundada, né? Porque não é o caso aqui na aula de hoje. Se eu for ficar lendo essa reportagem aí para vocês, vai tomar muito tempo, tá bom? Dentro da gestão de um negócio, eu não posso esquecer das pessoas, tá? E o gestor, ele tem que, né? Ele tem que administrar, ele tem que zelar, ele tem que prezar por essas pessoas, tá? Dentro da gestão de pessoas, então, eu tenho a administração de conflitos, que é sim função de um gestor, saber administrar os conflitos. Conflitos, pessoal, que acontecem dentro do ambiente de trabalho, né? Esses conflitos, eles podem ser, se bem geridos, o resultado desse conflito pode ser um resultado saudável, né? Pode ser uma inovação, pode ser uma amizade, pode ser um produto oferecido da melhor maneira possível. Mas, se um gestor, ele identifica ali algum conflito entre os colaboradores, ele tem que, de alguma forma, né, interferir e saber lidar com esses conflitos, tá? Não causar mais brigas, mais confusões. Gente, conflito nem sempre é... Quando a gente fala a palavra conflito, muitas das vezes a gente imagina que seja uma briga, uma discussão, tá? Às vezes é uma divergência de ideias. Conflitos, eles acontecem dentro das empresas. Dentro de uma cozinha, de um restaurante, o que surge de conflitos, o que surge de divergência de opiniões, não está escrito, né? São muitas. Cabe a quem? Cabe ao gestor saber ouvir as partes, saber negociar, né? E saber qual é a melhor maneira para se chegar num acordo. Né? Então, os conflitos dentro das empresas, eles são saudáveis, tá? Eles precisam ser. Porque quando há a divergência de ideias, pessoal, há inovação, tá? Imagine o que seria do azul se todos gostassem do rosa, não é? Essa fala que nós temos, né? Se todos gostassem só de uma coisa, né? Não teria graça. Então, quando temos opiniões divergentes, personalidades diferentes, é onde surgem coisas novas, onde acontece a mudança. Só que é preciso gerir esses conflitos para que não haja discussões muito acaloradas, né? Outro tema dentro da gestão de pessoas, pessoal, é motivação, né? Motivação é algo a qual está intrínseco ao ser humano, né? É interno à pessoa. A motivação, ninguém motiva ninguém. A pessoa se automotiva. Então, os gestores, as organizações, eles podem utilizar de ferramentas que vão auxiliar a pessoa a se motivar, tá? Ah, vocês podem me dizer assim, o que motiva é salário. Salário, ele é um dos motivos, né, a qual a gente trabalha. Mas não é só ele, pessoal. Muitas das vezes a gente opta por sair de uma empresa, de um negócio,
né? Tá ganhando bem, tem um bom salário, tem uma vida equilibrada, mas não tô feliz, né? Então, a motivação, gente, ela é muito do ser humano. O que me motiva não te motiva, tá? Então, cabe ao gestor conhecer quem é o seu pessoal, né? E oferecer aí benefícios. Ó, vamos oferecer talvez uma folga, trabalha mais esse período de pico a qual estamos passando aí no restaurante, estamos em épocas comemorativas, então depois você vai ter uma folga, depois você vai ter uma bonificação, né? Ou às vezes, pessoal, o que motiva uma pessoa é o reconhecimento, é você chegar, você gestor, chegar nessa pessoa e falar assim, ó, parabéns, você fez um ótimo trabalho, né? Então, a motivação, ela é muito interna à pessoa, é muito difícil motivar alguém, a pessoa, ela tem que querer, tá? E o que os gestores precisam fazer é conhecer também seu pessoal e saber o que motiva as pessoas a trabalharem bem, tá? Um dos pontos que ajuda bastante é o ambiente de trabalho. Fazer com que esse ambiente de trabalho seja amigável, seja saudável, isso ajuda bastante, tá, gente? Mas motivação não é só salário, lembrem disso, tá? Motivação, ela é muito interna, ela é muito pessoal. Vou falar aqui rapidinho, porque a gente ainda vai retomar um pouco aí sobre gestão de pessoas, tá? Procedimentos de controle. Analisar se as atividades estão ocorrendo dentro da programação. Pessoal, lá dentro das funções da administração, né, não tem a função controlar, né? Então, aqui vai falar um pouquinho sobre essa função de controle. Quando eu falo na gestão, ele tem que controlar se o que está sendo planejado está sendo executado, né? Se está dentro da programação. Acompanhar os resultados. Tá no planejado? Não tá? Preciso planejar novamente, né? Ou é determinado ponto que tá falho, precisa de atenção, precisa de reforço, né? Então, o gestor junto da equipe, ele tem que saber identificar essas etapas, né, dentro de um projeto, para saber que se está acontecendo conforme planejado, né? Então, dentro de um restaurante, hoje vamos servir determinado prato, né? Então, foi feito um planejamento, foi feita uma compra, retirou o material de estoque, né? Teve todo aquele preparo. Por final, preza-se que chegue aquele produto como planejado para o cliente, né? Cabe a quem? Cabe ao gestor. Ele não precisa colocar a mão na massa, mas ele precisa conhecer. Ele precisa estar, né, por dentro do assunto, ele precisa estar junto da sua equipe para saber se está indo conforme planejado, né? Então, o controle, ele é primordial aí dentro da gestão de um negócio. Quais são as habilidades, quais são as competências que um gestor deve ter, né? Então, imaginem, pessoal, um gestor lá de um restaurante. O que ele precisa ter, né, para ser um bom gestor, para conseguir fazer esse negócio ir para frente, né? Então, quem é gestor, ou como qualquer outra área, a pessoa precisa de comprometimento, tá? Comprometimento é eu vestir a camisa daquele negócio, é eu conhecer os seus objetivos, suas metas, as suas ferramentas e trabalhar em prol daquele objetivo organizacional, ter comprometimento com o seu cargo e com a sua empresa. Autoconhecimento e autoestima, tá? Pessoal, gestor é uma pessoa que vai lidar muito com pessoas, sejam essas pessoas clientes ou os colaboradores. Então, o gestor precisa se conhecer, precisa ter autoestima, porque lidar com pessoas não é tarefa fácil, né? E aí, eu preciso me conhecer, saber até que ponto eu posso chegar, no que eu sou bom, o que eu não sou, né? Para lidar com pessoas, eu preciso muito de autoconhecimento, né? E aí, eu tendo autoconhecimento, eu consigo me relacionar, né, com pessoas. Quando eu falo em relacionamento interpessoal, é eu conseguir conversar e me relacionar com o próximo. Então, eu preciso me conhecer para conseguir relacionar com o outro, tá? Então, tem muito de autoconhecimento. Primeiro passo, gente, é nós, né, nós futuros aí gestores, então, futuros chefes de cozinha, é se conhecer. Até que limite? Qual é o meu limite? No que eu sou bom? No que eu não sou bom? O que eu preciso melhorar? A partir do momento ao qual você se conhece, você sabe seus pontos fortes e fracos, você consegue se relacionar com o outro, né? E relacionamento interpessoal, ele tem muito a ver
a empatia, o se colocar no lugar do outro, você se conhecendo, né, e tentar entender o outro, você consegue se relacionar, tá? Porque existem momentos de um gestor a qual ele vai lidar com um cliente talvez não satisfeito, um colaborador desmotivado. Ou muitas das vezes, né, a vida de gestor não é só a vida difícil, né? Às vezes ele vai ter elogios dos clientes, ele vai ter uma excelente equipe, mas é resultado de um bom trabalho, tá? Ele tem que saber trabalhar em equipe, isso é primordial. Como eu vou gerir uma equipe se eu sou muito individualista? Eu tenho que saber trabalhar em equipe. Proativo, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que, muitas das vezes, colocar-se à frente, porque ele é o gestor, né? Ele tem que ter essa questão, né, de ambiente social, uma pessoa que sabe se socializar, que se comunica muito bem, né? Volta a falar aqui embaixo, né, de comunicação. Visão global, gente, a pessoa ter visão global é ela pensar num todo, né, o que pode ou não interferir naquele seu negócio. Relacionamento interpessoal, que foi o que eu já falei, é produto do autoconhecimento, né? Um trabalho a qual eu, tendo um autoconhecimento, eu consigo me relacionar com o outro. Autocontrole, tá? Porque, gente, o gestor terá momentos a qual ele tem que se controlar. A gente não pode, né, a todo momento explodir, falar o que quer, como quer, né? Muitas das vezes a gente tem que parar, pensar, analisar para depois agir, tá? Comunicação importante dentro de qualquer negócio e na área de alimentação também, né, é extremamente importante que haja comunicação, porque se não há uma comunicação efetiva, consequentemente, meu resultado também não vai ser efetivo, tá? Conhecimento técnico, né? Esse aqui é o último, não mais importante, porque na área de alimentação eu posso ter um gestor aí que tenha todas essas habilidades que eu listei até agora, mas ele não tem o conhecimento técnico, ele não conhece da área, ele não tem experiência dentro da área. Muito provavelmente ele terá dificuldades aí para gerir, né, na área da alimentação. Então, conhecimento técnico, ele é adquirido, claro, né, mas é imprescindível, tá? Se não tem, tem que correr atrás para conseguir o conhecimento. Gerenciamento de custo e planejamento de lucro. O gestor, pessoal, ele tem que estar, então, a par do que é custo, do que é lucro, de como se dá aí a confecção, né, o custo, a contabilização disso, né, e consequentemente, o lucro. Né? Então, só para a gente dar uma passada no que é custo, né? O custo, então, é todo o valor, é o total que eu gastei para a produção de determinado produto ou serviço, né? Tudo que a empresa despendeu, tudo que ela, né, teve que aí adquirir e produzir para, né, chegar lá no produto ou serviço. O custo ele é dividido em dois, custos diretos e indiretos. O custo direto é aquele ligado, gente, o que foi gasto, o que foi despendido diretamente na produção daquele bem, daquele produto ou daquele serviço. Então, a mão de obra, o pessoal que está ali lidando com aquele alimento, o salário daquele colaborador, ele vai entrar como custo direto, né? Porque o trabalho daquele colaborador, ele resulta no meu produto, eu preciso dele para produzir. Matéria-prima, então os alimentos, os produtos, as matérias-primas que foram usadas para a produção daquele prato, entra como custo direto. Eu tenho também os custos indiretos, que é salário de pessoal administrativo, né? Então, aquela pessoa, o trabalho dela não lida diretamente com o produto, ele é indireto, né? Ele entra em custo, mas ele é de uma maneira indireta. Aqui está colocado, então, como processos internos e internos não ligados à produção diretamente, né? Então, tudo quanto for processo dentro ali daquela gestão, daquele negócio, que não está lidando diretamente com a matéria-prima, com aquele produto, né? Ele entra nos custos, só que indiretos, tá? Então, custo é tudo, gente, tudo que foi despendido para a fabricação de um produto ou serviço. Posso separar como, e devo, né, separar como direto e indireto, mas todos são os custos envolvidos. A lucratividade, então, é uma continha muito simples, né? É todos os custos, né? E toda a receita. O que é receita, pessoal? Receita é tudo qual, né? É produto do que eu vendi, né? Que eu tive de entradas ali.
né, e financeiras. Então, eu pego essas receitas, retiro os custos, o que me sobra é o lucro, né? Então, conforme eu coloquei aqui, lucro é igual receita menos o custo, tá? Tudo que eu ganhei com a venda daquele produto, daquele serviço, menos o que eu gastei, tá? Esse é o lucro. Ainda, então, dentro da gestão de pessoas, o gestor, gente, ele tem que estar à frente de tudo quanto for movimentação, tudo que é referente à gestão das pessoas. Ele que lida, então, aí diretamente com as pessoas, tá? Dentro da gestão de recursos humanos, então, eu tenho alguns processos a qual o gestor do negócio, muitas das vezes ele não vai fazer, por exemplo, recrutamento e seleção, mas é ele que auxilia uma equipe de recursos humanos a escolher o melhor funcionário, o melhor colaborador para aquele cargo. Processo de recrutamento e seleção, gente, é a primeira fase, né, para a contratação de um colaborador. Recrutamento é onde eu disponibilizo, né, para o público quantas vagas eu tenho, qual é o cargo que eu necessito. A seleção é todo um processo a qual eu vou filtrar essas pessoas a qual me mandaram currículos, me enviaram aí propostas, interesses de trabalho e vou escolher o melhor para a minha organização. O gestor do negócio, ele está ligado aí nesse processo, sim, porque é ele que vai chegar para uma equipe de recursos humanos, ou talvez se o negócio for pequeno, né, um novo empreendimento, é ele mesmo que vai fazer o recrutamento e seleção, né? Mas o gestor, ele tem que saber qual é o seu negócio e qual é o perfil de colaborador que eu preciso para o meu negócio, porque aí eu defino quais as pessoas que são, né, quais são as experiências, ou não, se não precisa de experiência, perfil de candidato. Quem levanta esse perfil é o gestor, porque é o gestor que conhece o negócio. Então, o processo de recrutamento e seleção é onde eu abro vagas, seleciono as pessoas ideais para o meu negócio, tá? Processo de recrutamento e seleção é um processo de enxugamento de filtro, né? Porque num processo de recrutamento é onde eu abro vagas, recebo lá a quantidade de interessados, uma grande quantidade de interessados. Preciso selecionar um ou dois. Aí entra a seleção. Seleção onde vai fazer em diversas etapas ou não, depende da necessidade da empresa, de recursos também, né? Faço entrevistas, faço dinâmicas e seleciono aquela pessoa ou aquelas, né, que são as ideais para o meu negócio. Essas pessoas dentro da organização, a gestão de pessoas, né, ela cuida do treinamento. Então, muitas das vezes, pessoal, o treinamento, ele se dá na contratação, né? Então, eu contrato aquela pessoa, preciso desenvolvê-la, preciso treiná-la, né? Na verdade, preciso treiná-la para a função a qual ela vai realizar. E também treinamento de pessoal está ligado aos colaboradores que já estão dentro do negócio, né? Então, no desenvolver de pessoas. A gente não falava aí de mudanças, de inovação, né? Quando eu opto por inovar no meu negócio, muitas vezes eu preciso preparar meu pessoal para isso. Não é simplesmente chegar para as pessoas e falar assim, vamos mudar, aí, ó, gente, uma máquina nova. Não é isso, né? Então, eu preciso desenvolver. Então, muitas das vezes a gente vê aí na literatura escrito treinamento e desenvolvimento de pessoas, porque o treinamento, gente, é muitas das vezes algo novo, né? E o desenvolver, isso é constante. Então, o treinamento e desenvolvimento ele tem que ser constante nas empresas. Questão de cargos e salários, tá, gente? Essas são questões burocráticas que são cuidadas aí pela gestão dos recursos humanos. Lembro que, se tem um grande negócio, eu tenho um departamento que cuida aí dos cargos e salários. Se é um pequeno negócio, é o gestor que cuida dos cargos e salários, tá? Assistência e benefícios, né? A qual o colaborador tem direito aí de receber e que eles auxiliam muito o pessoal na motivação também, tá? Lembro que não é só isso, não é só salário, não é só convênio, não é só benefício, né? É um conjunto de ações que motivam, mas eles auxiliam aí bastante, né, na motivação das pessoas. Gestão de compras, organização e gerenciamento de estoque. Então, gente, aí para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar então sobre a gestão, né, de estoques, né, de compra, de armazenamento e de estoque, de estocagem de mercadorias.
né? Então, a tecnologia hoje, ela está muito aliada no desenvolvimento das empresas. Hoje, as empresas possuem, né, têm essa possibilidade de possuírem aí sistemas de informação gerencial, sistemas, né, de computador, sistemas interligados, sistemas integrados, né, de informação, a qual ajudam, auxiliam aí na gestão de um negócio. E auxiliam também no controle de estoques, que é o foco aí dessa disciplina, desse tema de hoje. Não sei se vocês já chegaram a utilizar, né, mas a ficha Cardex, né, um dos primeiros aí produtos para controle de estoque. A ficha Cardex, pessoal, ela inicialmente era feita à mão, né, eram fichas mesmo, num papel como uma cartolina, né, um papel mais firme, onde as pessoas colocavam tudo que entrava de mercadoria no estoque, quando saía e o saldo, né? Hoje os sistemas de informação fazem isso, tá? Então, hoje dentro de um restaurante, eu não vou ter uma caixinha lá cheia de fichinhas, cada ficha com o nome de uma matéria-prima que está lá no estoque, né? Mas eu tenho um sistema de informação, seja ele integrado ou não, por simples ou complexo que seja, ele vai fazer esse serviço da ficha Cardex. Né? Então, o que são essas fichas e o que esses sistemas fazem, né? Eles controlam tudo que entra, né? Todas as suas saídas e o resultado disso, que são os saldos. Por exemplo, essa ficha Cardex, ela me mostra aqui, ó, saldo final de um determinado período, né? Ó. Saldo final, eu tinha 750 unidades de um produto aqui, ó, que valia 4,67. Então, eu tinha esse X valor em estoque. Então, ó, entrada, no momento 3, entrou 100 unidades, ó, a R$500. Não saiu nenhum produto nessa data, então, somou para o saldo final. 750 mais 100 dá 850. Ó, tenho R$4.000 aí em estoque. Né? No momento 4, não entrou mercadoria, mas saiu 50 produtos, né? Quantidade 50. Saiu, então de 850 foi para 800. Então, essa ficha Cardex, ela mostra de uma maneira muito visual, muito simples, o que está entrando, saindo e o que eu já ainda tenho em estoque. Os sistemas de informação, eles fazem todo esse processo, tá, gente? Só que eles dependem das entradas, né? As pessoas devem lançar as notas fiscais, lançar a quantidade de produto que está sendo entrado de uma maneira fiel, né? O que está sendo saído ali no dia para contabilização de custos e para controle de estoque, né? Porque se saiu determinada quantidade de produtos e eu não lanço, né? O meu resultado final ali no final do dia vai estar errado. Consequentemente, esse final do dia, né, no próximo dia vai ser o seu início, né? Então, aí chega lá no final do estoque, vamos fazer um inventário de estoque? Tem um monte de produto relacionado lá no meu sistema que não existe mais no estoque. Por quê? Não foi feito as saídas corretas. Então, muita atenção nas entradas e nas saídas, tá? Na alimentação desses dados. Os sistemas, eles nos auxiliam muito na gestão de estoque, mas eu preciso de pessoas capacitadas para fazer um bom trabalho, porque o sistema precisa de inclusão de dados, né? O sistema, ele não inclui dado sozinho, ele precisa de alguém para incluir, seja incluindo uma nota fiscal, ou retirando mercadorias de estoque para contabilização de custos e confecção aí desse prato do dia, tá? Pessoal, a aula de hoje, então, a gente encerra por aqui. Espero tê-los ajudado. Reforço que eu estou à disposição de vocês via WhatsApp ou e-mail, tá? Tenham todos aí uma ótima semana e espero em breve nos encontrarmos, viu? Um forte abraço.